Bom, no outro vídeo nós falamos sobre a parte de perímetro, né? Como que nós configuramos o perímetro no Prusa Slicer. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os materiais que nós podemos utilizar e aonde nós fazemos as configurações desse material no Prusa Slicer. Então faz o seguinte, acompanha esse vídeo até o final que eu te garanto que está bem interessante. Começando mais um vídeo do canal agora, Fala Hightech, o seu canal de tecnologia. E como eu falei, nesse vídeo nós vamos falar sobre materiais, quais os tipos de materiais que nós podemos trabalhar com a nossa impressora 3D. Eu vou falar de alguns modelos, falar um pouquinho de cada um deles e vou mostrar para vocês aonde que nós fazemos as configurações desse material no Prusa Slicer. Que é bem simples, é bem fácil de fazer a configuração. Então faz o seguinte, acompanha esse vídeo até o final. Clica aí no curtir, compartilha o vídeo para ajudar o canal a crescer e eu trazer muito mais conteúdo para vocês. E já manda esse vídeo para aquele seu colega que está pensando em entrar nessa área de impressão 3D, para ele começar a maratonar esse curso básico que eu estou fazendo aqui do Prusa Slicer para vocês. E como eu falei, existem vários tipos de materiais. Nós temos desde o ABS, PLA, PETG, Tritan, Nylon, tem vários modelos aí, vários tipos de materiais, ou digamos plásticos aí para a gente colocar para imprimir na nossa impressora, que nós podemos estar utilizando. Mas qual deles nós devemos utilizar? Qual que é o correto para a gente utilizar para determinado tipo de serviço? Será que existe um modelo específico aí para a gente trabalhar? Vamos descobrir isso então. Então, bora lá pro computador. Então vamos lá, pessoal. Estou aqui na frente do computador, mas antes de começar a mostrar no Prusa Slicer onde que nós vamos fazer as configurações do tipo de material que a gente vai utilizar, é legal que você conheça um pouquinho sobre esses materiais, tá? Então existem vários modelos hoje no mercado de impressão 3D. Isso eu estou falando para FDM, não estou falando para impressão de resina, tá? Resina, existem outras resinas, vários tipos diferentes, mas vamos falar sobre o mais utilizado aí, que é o desfilamento, né? O desfilamento, nós temos aí o modelo ABS, temos o PETG, temos o Nylon, temos o flexível, temos o ASA, temos o Tritan, existem vários modelos hoje no mercado. E o PLA, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui alguns modelos para vocês, ó. Esse daqui é o ABS, a gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo. Tá aqui o ABS da 3D Prime. Eu tenho aqui mais dois modelos, tá? Que é um flexível e o PETG, o preto aqui é um PETG e esse laranjinho aqui é um flexível. Então a gente vai falar também um pouquinho sobre esses modelos. Eu tenho mais dois aqui fechados. Então aqui ó, 3D Prime, que é o que? Esse daqui é um PLA grafite. Por sinal, ó, vou deixar o cupom aqui embaixo, agora Fala HT, entra lá que você consegue um desconto especial no site da 3D Prime, que é parceira aqui do canal. E eles enviaram também, ó, esse aqui é um nylon. Então esse aqui é um nylon natural, ó. Tá vendo? Ele não tem uma cor específica, ele é meio, digamos que um branco um pouquinho transparente aí. E ele pede uma temperatura de impressão parecida, por sinal, com o ABS. Ele pede aqui no bico de 220 a 240 e na mesa de 80 a 100 graus. Então é bem semelhante aí com o ABS. Só que aí vem a dúvida, qual que será que é mais resistente, qual que eu vou utilizar, né? Então o que vocês precisam observar? Você vai fazer a impressão para o seu cliente, ou para você mesmo, ou para algum colega, ou o que seja, você tem que ver para que vai ser utilizada aquela peça. Se é uma peça decorativa e tudo mais, você pode trabalhar com PLA sem problema nenhum, como você também pode trabalhar com o ABS. A diferença você vai ter que ver em relação a onde essa peça vai ficar, por exemplo. Vamos supor que você vai fazer um vaso aí decorativo e ele vai ficar exposto ao sol. O tempo inteiro ele vai ficar pegando o sol ali. O PLA já não é tão indicado. Por quê? Porque chega numa certa temperatura, ele começa a deformar a peça. Ele não aguenta muito tempo ali, um calor excessivo direto ali na peça. Então nesse caso você já vai partir para um ABS, para um PETG talvez, ou para um outro tipo de filamento que você vai ter que estar analisando aí para ver qual que você vai utilizar naquela hora, né? Agora se você está entrando nessa área de impressão 3D, está começando a fazer algumas impressões, existe sim um filamento que é mais indicado para quem está começando, que dizem que é o mais fácil de impressão, que seria o PLA. E por que falam que ele é o mais fácil para você imprimir? Porque o PLA, você imprime em praticamente qualquer impressora, tá? Se você pegar, por exemplo, uma Ender 3, que é a mais conhecida que a gente tem hoje aí no mercado, ela não é uma impressora fechada, ela é uma impressora aberta. Então você consegue, com o PLA, fazer a impressão nela sem problema nenhum. E a mesa, você não precisa necessariamente de uma mesa aquecida para você fazer a impressão no PLA. Você, com uma mesa normal, sem ser aquecida, você também consegue fazer a impressão com PLA. Então ele é mais fácil de fazer a impressão, suas peças não racham.
tá? Ela pode ter um pouquinho de warp ali, talvez, dependendo de como tiver a configuração ali, como que você nivelou a mesa e tudo mais, pode sofrer um pouquinho de warp, depende da configuração que você colocou no fatiador também, se vai ter brim, se não vai ter brim, se só vai ter o skirt, então muita coisa pode influenciar. Já numa impressora aberta, você não vai utilizar um ABS, quer dizer, não é que você não vá utilizar um ABS, você pode até utilizar o ABS, mas ele já vai te dar um pouco mais de trabalho, porque o ABS, qualquer mudança de temperatura, um ventinho que bata diferente ali na hora que você está fazendo a sua impressão, essa peça ela pode rachar. Então, se você está fazendo uma peça para um cliente, uma peça maior e tudo mais, a tendência dessa peça rachar, ela é muito maior. E tem um detalhe, né? A diferença, por exemplo, de um ABS e de um PLA é a contração dele. É uma das diferenças, tá? Existem várias diferenças aí, mas uma das contrações, já vou falar as outras diferenças, tá? Em relação ao que? A contração dele. O PLA ele vai contrair, mas não tanto que nem o ABS. Por exemplo, no ABS você vai imprimir numa temperatura de em torno de 230, 240 graus, com a mesa em torno de 105, 110 graus, dependendo do ABS que você vai estar utilizando. O PLA, você vai imprimir aí em torno de 200 graus, isso na média, tá? 200 graus, e a mesa de impressão de 50, 60 graus mais ou menos. Na hora que ele vai resfriar, você viu que você está imprimindo aí com temperaturas altas. Na hora que ele vai esfriar a peça, o que acontece? Na hora que você está imprimindo, ele está lá dilatado, tal, está fazendo impressão, ele vai contrair. Na hora que ele contrai, o ABS ele contrai muito mais do que um PLA. Então, o risco dessa peça contrair e não ficar no tamanho correto, ou ela rachar até mesmo, é muito maior do que um PLA. Lógico que conforme o tempo que você vai utilizando, você vai pegando experiência, aí você consegue já trabalhar certinho com essas peças e entender qual a diferença que vai dar de um para outro, até mesmo de uma marca para outra, tá? Bom, mas vamos fazer o seguinte, eu mostrei para vocês alguns modelos que eu tenho aqui, e existem vários modelos no mercado. Então eu vou acessar alguns sites e vou mostrar para vocês os tipos de filamentos, qual a diferença de um para o outro, e falar um pouquinho aí de qual que você tem que utilizar ou não para determinada peça. E aí sim eu vou mostrar para vocês como faz a configuração no ProSlicer. Então, bora lá. Agora sim, estamos aqui na frente do computador. Eu estou com esse site aberto, que é o All3DP. Depois eu vou deixar o link dele aqui embaixo, quem quiser acessar. É interessante que ele passa várias informações aí na área de impressão 3D, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os filamentos. Vou mostrar para vocês aqui a diferença de um para o outro aí, só para vocês terem uma ideia. Lembrando que esse vídeo é mais para falar realmente sobre os materiais, né? Porque a parte que faz a configuração no ProSlicer é bem simples. Para você que já utiliza, é bobeira, tá? Você vai olhar e vai falar, isso daí eu já sei, vídeo ruim e tal. Mas para você que está começando a mexer com o ProSlicer, é interessante você ver aonde que faz a configuração, porque é bem simples nele. Mas antes de a gente ir lá para o ProSlicer, vamos ver aqui, ó. Então, tipo de filamento, aqui ele está falando do PLA, né? Aí nós temos aqui, o que ele é? No mundo da impressão 3D, o PLA é o rei, né? Porque é o filamento que é mais vendido aí ultimamente, né? Que é um dos mais fáceis de imprimir. Embora seja frequentemente comparado com o ABS, é o próximo da linha de sucessão ao trono, o PLA é certamente o filamento da impressão 3D mais popular e há uma boa razão para isso. Aí é aquilo que eu falei, ele é mais fácil de fazer a impressão. Então ele tem aqui, ó, resistência média, flexibilidade baixa e durabilidade média. Aí ele tem aqui a dificuldade de uso pequena, porque ele é fácil de imprimir, você consegue imprimir, não precisa ter uma mesa exatamente aquecida, né? Você pode imprimir com ela até desligada, que ele vai fazer a impressão normal. Pode ver que ele coloca até aqui embaixo, ó, temperatura da mesa de 20 a 60 graus, temperatura de impressão de 180 a 230. Isso varia de marca para marca, tá? Aí contração, deformação, ela é mínima, então você consegue fazer a impressão, ele não vai contrair tanto, você consegue ter uma dimensão ali do tamanho da peça que você vai estar imprimindo, mais precisa, né? Ele não contrai tanto que nem, por exemplo, um ABS. Então ele acaba sendo mais fácil para você imprimir. Aí aqui falando do ABS, eles colocaram essas fotos aqui dos Legos, né? Porque o Lego é feito de um tipo de ABS, não é exatamente esse que a gente utiliza na impressora, mas é um tipo de ABS que eles utilizam. Aí fala as propriedades do ABS e tudo mais. E aqui ele coloca quantas propriedades do material. O ABS é, na verdade, moderadamente superior ao PLA, embora seja um pouco mais difícil de imprimir com ele. Porque é aquele negócio que eu comentei, né? Se você tem uma impressora aberta, não é que você não vai conseguir imprimir com ele, você até consegue. Mas a sua impressora, qualquer mudança de temperatura ali, ele vai pegar diretamente no filamento que está sendo impresso, então ele pode rachar a peça e tudo mais. Dá bastante warp também, ele vai soltar da mesa, então é bem chatinho. Aí ele tem aqui, ó, resistência alta, flexibilidade média, durabilidade alta, dificuldade de uso média,
Temperatura de impressão, ele já pede uma temperatura um pouco mais alta, aí, de 210 a 250 graus. Geralmente os ABS que eu já trabalhei, consegui imprimir aí 235, 240 graus aí, tá dentro da média, né? E a temperatura da mesa, de 80 a 110 graus, ele precisa de uma mesa aquecida sim, diferente do PLA, então por isso que ele é um pouco mais difícil também de fazer a impressão. Contração e deformação, ó, considerável, ou seja, ele vai contrair, vai sofrer uma certa deformação ali depois que a peça terminou de ser impressa, porque ele vai precisar resfriar essa peça, na hora que ele está esfriando ele vai contrair essa peça, então você vai ter que saber exatamente quanto que ele vai contrair para chegar na dimensão que você quer da peça que você imprimiu. Se é uma peça de encaixe, por exemplo, é mais chatinho de trabalhar do que com PLA. Aí se ele é solúvel, se você passar acetona nele, ele vai começar a ficar mais liso, né? Então ele vai dar um aspecto diferente na peça, ele vai ficar mais liso e tudo mais. Até por sinal, ABS é mais fácil você lixar uma peça em ABS do que você lixar uma peça, por exemplo, em PLA. Inspeção sanitária, ele fala que não é seguro para entrar em contato com o alimento, até mesmo porque a base dele é o petróleo e tudo mais. Então é um filamento aí que tem uma certa restrição a entrar em contato com alimentos. Mas eu já vou falar disso, porque a PLA também falam que pode colocar o PETG e eu particularmente prefiro que não coloque, tá? Eu vou já explicar o porquê. Aí nós temos aqui o PET, né, ou PETG, que a gente conhece, e ele tem ali, ó, alta flexibilidade, quer dizer, resistência alta, flexibilidade média e durabilidade alta. Dificuldade de uso é pequena, é igual o PLA para imprimir, é bem facinho. Temperatura de impressão, aí ele parece, no caso a temperatura de impressão dele, igual do ABS, 220 a 250. E a temperatura de mesa, nesse caso diferente do PLA que você consegue imprimir ele com a mesa até desligada, a temperatura de impressão do PETG tem que ter uma mesa aí de 50 a 75 graus aproximadamente, tá? Não é tão alto que nem o ABS, mas você tem que ter uma mesa aquecida para imprimir ele. Aí ele até fala aqui, né, o que é o PETG, né? Olha lá, já que o PET puro é raramente usado na impressão 3D, a sua variante PETG é um filamento para impressão 3D bastante conhecido. Então, é mais ou menos aquelas garrafas PETs, né? Então a gente pode considerar que aquelas garrafas PET, até existem alguns vídeos na internet que a gente vê o pessoal pega a garrafa PET e converte ela para filamento, né? Então é bem interessante. Ele não é solúvel. Inspeção sanitária, consulte as instruções. Esse é um tipo de filamento que costumam falar que pode entrar em contato com o alimento. Aí nós temos ali o flexível, que é aquele laranja que eu mostrei para vocês, né? Existe o TPE, TPU e TPC, mas vamos falar como flexível em geral aí, só para vocês terem uma ideia por cima, né? Resistência média, flexibilidade muito alta, durabilidade muito alta. Dificuldade de uso, média para o TPE e para o TPC, já para o TPU é pequena. Temperatura de impressão de 210 a 230, parecido um pouquinho ali com o ABS. Temperatura da mesa de impressão de 30 a 60 graus, mas ele coloca ali também que não há necessidade de ter a mesa aquecida, né? Mas se você utilizar, coloca aí 30 graus aí já tá bom para fazer a impressão dele, tranquilo, porque ele é bem grudento esse material, então não precisa exatamente você usar uma mesa aquecida. Até por sinal, se você borrifar ali spray ou algum produto para fixar mais na mesa, vai ser chato de soltar, viu? Contração, ele contrai bem pouco. Inspeção sanitária, não seguro para alimentos. E aqui continuando, ó, prós, extremamente flexível, perfeito para peças que se dobram ou que são comprimidas. Contras, difícil de imprimir, realmente ele é mais chatinho, tem que trabalhar legal ali a parte de retração e tudo mais. Requer um tubo de filamento estreito, baixa velocidade de impressão. O que é esse tubo de filamento estreito, tá? Eu até separei aqui, ó. O PTFE, que é aquele tubinho que vai levar o filamento até o hot end, do extrusor até o hot end, seria esses daqui, né? Geralmente em algumas máquinas, tipo a Ender 3 mais antiga e tudo mais, vem aquele branquinho, que é esse aqui, o mais simplesinho, né? Ó, aqui nós temos um filamento de 1,75 mm. Olha o espaço que fica entre o filamento e o tubo, a parte interna, ó. Ele tem um espaço grandinho. Olha nesse outro tubo aqui, esse daqui é como se fosse aquele Capricórnio, né? Então, olha a diferença, ó. Olha o espaço que você tem aqui com o mesmo tipo de filamento. Ele é bem mais estreito, né? Tá vendo? O que acontece? Aqui, você tem uma chance maior de um flexível, por exemplo, na hora que você está imprimindo, ele travar aqui na hora da impressão no PTFE e você não conseguir fazer a impressão. Porque ele pode enrolar, não chega a enrolar 100%, mas ele pode encavalar ali, né? Porque ele tem um certo espaço, uma folga, né, para ele travar. Então pode atrapalhar a impressão. Já aqui, ó, já é mais difícil. Não que não possa acontecer algum entupimento aí na hora de imprimir, pode acontecer.
Até o pessoal costuma indicar que quando você vai fazer a impressão com um tipo de filamento flexível, o mais legal é você trabalhar com aquela impressora que tem o Direct Drive, né, que é aquela extrusora junto com o Hot End, porque ela tem praticamente zero ali de retração. Então dificilmente vai ter esse problema, né? O percurso que o filamento vai fazer é bem mais curto, então ele é mais prático ali para fazer a impressão. Mas você consegue fazer com a impressora com Bolden também sem problema. Bom, agora vamos lá falar no Prusa Slicer como que a gente faz a configuração do material que a gente vai utilizar, né? Aqui, ó, nessa tela, eu estou com a parte simples aberta, né? Com o básico, né? Depois eu posso até puxar um pouquinho, falar do avançado ali, mas vamos começar pelo simples para vocês que estão começando a entrar mexendo no Prusa Slicer, né? Depois vocês vão se aprofundando e vai trocando a aba aí conforme vocês acharem melhor. Mas vamos lá. Aqui eu já tenho a configuração da impressora, filamento. Então aqui eu tenho ó, o PLA preto da 3D Prime e eu tenho alguns outros filamentos que eu já utilizei aqui também. Mas, então tá aqui ó, PLA preto da 3D Prime, essa peça aqui é só ilustrativa, só para vocês terem uma ideia aí da mesa de impressão, né? Então tá aqui. E onde que a gente faz a configuração do filamento? É aqui ó, em Filament Settings. Aqui em Filament Settings, como ele está com a parte de aba simples, né? Não está no avançado nem no expert, então ele abre algumas configurações, não muitas, né? Pode ver aqui, se eu alterar, olha lá, ele vai aumentando as opções, né? Mas vamos deixar no simples mesmo, só para vocês entenderem como que funciona. Coloquei o filamento na impressora, o PLA preto da 3D Prime está lá. Por sinal, se você quiser desconto na 3D Prime, já usa o nosso cupom agora Fala HT, tá aqui embaixo. Entra lá que já tem aquele desconto especial pro primeiro filamento ou para os futuros filamentos que você for comprar. Então tá ali, ó. PLA 3D Prime, PLA preto. E aqui nessa opção filamente, nós temos ali a cor do filamento, você pode selecionar a cor que você vai utilizar. O diâmetro do filamento, de 1,75, tem outros filamentos de 2,85, mas a gente não vai falar sobre ele, a gente está falando do 1,75, que é o mais utilizado aí no mercado. Densidade dele a gente não altera, tá? É de 1,24 gramas por centímetros cúbicos. Então tá aqui a densidade, se parar o mouse em cima, ó, ele traz um pouquinho da informação ali da densidade e tudo mais. Aí nós temos aqui ó, o custo do filamento. Se você quer saber quanto você vai gastar de material mais ou menos, é aqui que você vai colocar a configuração do filamento, daquele carretel que você está colocando na impressora. Então o filamento, vamos supor ali que ele custe 129, vamos colocar aqui 120 reais. O quilo, né? Aqui embaixo ele fala aqui, ó, spool, que seria o carretel, né? O carretel da 3D Prime, ele pesa, se eu não me engano, 250 gramas. Então seria 1.250 com o filamento mais o carretel. Mas como a gente quer saber só do filamento, a gente vai colocar aqui só o filamento. Então, ó, 1.000 gramas. Aí aqui é onde a gente faz a configuração da temperatura, tá? Então ele tem aqui ó, do nariz de impressão, né, o bico de impressão, primeira camada, 200 graus. Primeira camada da mesa de impressão, 60 graus, que eu estou utilizando, ó, PLA. E nas outras camadas eu quero que ele mantenha 260 graus também. Se eu fosse trabalhar com um ABS, eu colocaria aqui, por exemplo, 235, ou se eu quero que ele fixe melhor na mesa ali, vamos supor, 240 na primeira camada, 110 na mesa, e depois, a partir da primeira camada, eu quero que ele caia aqui para 235 e a mesa caia para 105. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a primeira camada, a impressão nessa temperatura aqui, e depois ele vai passar, a partir da segunda camada, ele vai passar para essa temperatura. Isso automaticamente, tá? Mas aqui eu vou deixar o padrão, que é a configuração que eu deixo aqui já para o PLA preto da 3D Prime, né? E para o PLA nós precisamos colocar ali ventilação, né? Então a refrigeração eu deixo ali ó, sempre ligado, então tá aqui ó, e eu posso ativar caso eu queira essa opção aqui ó, ativar o auto cooling, né? Que ele vai automaticamente, ele vai analisar algumas partes que ele vai aumentar a velocidade, diminuir a velocidade do cooler e tudo mais, isso aí ele vai fazer conforme ele achar que precisa, tá? Mas tá aqui ó, habilitado. Isso na opção básica. Se eu mudar aqui ó, para avançado, ele habilita mais algumas ferramentas aqui ó, tá? Mas a gente não vai falar dela, senão vai complicar um pouquinho aí para vocês. Vamos deixar aqui no simples, até no expert ó, só para vocês verem, tá? O expert ele habilita mais coisa ainda. No cooling ó, ele habilitou mais coisa ó. Eu vou mudar para avançado, ó como some ó. Você tem como controlar tudo isso daí, modo ponte e tudo mais, né? Mas aqui no simples, é aqui que a gente faz essas configurações.
Vamos supor que eu fiz essa configuração aqui. Pô, eu tô com PLA aqui da 3D Prime, na cor, vamos supor, rosa. E eu quero salvar essa configuração para quando eu acabar esse filamento eu for utilizar um outro, depois voltar para esse, eu quero que já esteja pronta. O que eu vou fazer? Eu clico aqui nesse disquetezinho aqui, ó. Aí aqui você vai pegar e colocar o nome. Vamos supor que eu quero colocar aqui o PLA Rosé Gold Silca da 3D Prime, que é um PLA que eu utilizo aqui também, que é fantástico. Vale a pena entrar no site e dar uma olhada ali nesse PLA, porque é muito bonito mesmo, tá? Então eu já sei que ele trabalha nessas configurações. Eu posso vir aqui, por exemplo, e salvar ele, ó. Salvei. Ele já entrou aqui, ó, PLA Rosé Gold Silca. Então eu tenho agora aqui o preto e o Rosé Gold. Ah, posso comparar a configuração desse PLA com uma outra marca? Eu fiz uma configuração aqui com uma outra marca para saber como que eu trabalhei com uma e com outra. Ó. Se eu clicar aqui, ó, nessa engrenagem do lado da lupa, ó, eu tenho como comparar as configurações de um filamento com outro. Então, ó, PLA Rosé Gold Silca, eu vou comparar com o PLA da National 3D, por exemplo. Ó. Eu tenho como vir aqui e ver uma configuração que eu usei em um, configuração que eu usei em outro. Ou com PLA preto. Olha lá, ele só vai mostrar que o custo está diferente, ó. Ele vai mostrar o que está diferente, ó, com o da GT Max, ó, com a configuração diferente. Aqui era um ABS, provavelmente, ó. Pela temperatura que está aqui de mesa e tudo mais, ó, era um ABS. Então, ó, você tem como comparar com outras configurações que você tem. Então, isso daí é bem interessante aqui no Prusa Slicer, né? Então, tá aí, ó. É aqui que a gente faz a configuração do filamento. E lembrando, lógico, que quando a gente vai fazer a impressão, dependendo do filamento que a gente vai utilizar, a gente vai trabalhar aqui com um First Layer, né, a primeira camada, com uma configuração X, se você achar melhor para aquele determinado filamento. Se precisa de mais paredes, se é um filamento que precisa um pouco mais de resistência e tudo mais. O Top e Bottom Layer. O Infill, se você vai precisar aumentar ou baixar o Infill. Então tudo isso daí na parte de material é legal, por isso que eu falo, é legal ler aquele site para vocês se aperfeiçoarem melhor ali do que tipo de material que vai utilizar, fazer alguns testes antes de já sair imprimindo a peça, para vocês saberem qual a configuração para aquele material que você vai utilizar, tá? Então tá aí, ó, essas são as configurações do filamento, da parte de material, e nós temos aqui em Printing Settings, a parte que nós podemos configurar também, a parte da extrusora, né? Se vai ter retração, se não vai ter retração. Porém, na parte simples do Prusa, ele não habilita, ó, tá vendo a retração? Ele só mostra aqui, ó, pouca opção. Você vem aqui na Printing Settings, Extruder, olha lá. Só tá falando o tamanho, né? O diâmetro do bico de impressão e quanto que ele vai retrair ali. Se você quiser alterar mais opções, ó, você clica em avançado, aí você coloca ali velocidade de retração, quanto que ele vai retrair para dentro ali do PTFE e tudo mais. Aqui você vai trabalhar melhor. Essa parte, quando vocês estiverem mexendo legal ali no Prusa, na impressão 3D, para quem está começando, é interessante porque aí também vai variar de filamento para filamento a configuração que você vai colocar aqui, ó. Então tem até um teste que depois, na parte de falar de retração e tudo mais, eu falo melhor para vocês, um testezinho que você pode fazer, alterando aqui até você achar a retração legal daquele filamento. Então tá aí, ó. Então essa foi a parte de filamento, de material, tá? É bem simples a configuração no Prusa. Não me aprofundei muito porque é bem básico aí, só para vocês entenderem onde que faz a configuração. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo eu falo da refrigeração para complementar esse vídeo de material. Então não se esqueça de compartilhar o vídeo e até a próxima, galera. Valeu!